Boa noite. Estávamos em aulas anteriores tratando sobre o contrato de trabalho e sobre esse tema nós continuamos. Nosso objeto de trabalho agora hoje é justamente os requisitos legais para a formatação desse contrato de trabalho. Nós já trabalhamos que esse contrato de trabalho ele tem uma forma livre. Nós já trabalhamos que apenas alguns contratos requer legalmente a forma escrita, mas todo e qualquer trabalho vai ter que ter um objeto nesse contrato de trabalho. E esse contrato, por óbvio, esse objeto desse contrato de trabalho terá que ser lícito. A partir dessa obviedade oriunda do artigo 104 e 166 do Código Civil, já que nós já vimos naquelas aulas de História do Direito do Trabalho, que o direito do trabalho ele tem uma gênesis dentro das questões civilistas até eu tiver essa evolução oriunda da Revolução Industrial, da mudança da legislação de ordem constitucional e infraconstitucional, até chegarmos às leis puramente trabalhistas. Pois muito bem, ainda assim eu tenho que ter um objeto de contrato lícito. A partir daí, nós temos que fazer algumas derivações. Por óbvio, eu não vou ter vínculo empregatício e nem contrato de trabalho quando o dono de uma boca de fumo de tráfico de drogas contratar uma série de empregados para embalar a droga, para fazer a segurança da boca de fumo, um vendedor de drogas, isso por óbvio não terá contrato de trabalho lícito, porque o objeto é claramente ilícito, de empregador e de empregado. As questões elas começam a se complicar um pouco quando a atividade do empregador é ilícita, porém o objeto do trabalho do empregado é lícita. Exemplo, aqui mesmo em Joinville nós temos algumas clínicas que praticam o aborto ilegal. Ou seja, nessas clínicas esta atividade ela é obviamente ilícita. Mas digamos que nós tenhamos dentro disso uma empregada que faz a recepção e nunca soube dessa atividade ilícita do seu empregador, nunca participou dela e, portanto, o objeto do seu contrato é lícito. Então, dentro dessas hipóteses, nós vamos ter algumas questões que o judiciário vai ter que responder sobre isso. Se o objeto era lícito, que foi dada a prestação de serviço, e traz todas as consequências trabalhistas, ou não, em que o empregado também participou do objeto ilícito do empregador, e aí nós não poderemos ter aqui a hipótese do contrato de trabalho. Ok? Tanto é assim que nós temos, inclusive, jurisprudência já consolidada, que diz que, por exemplo, algo que é uma prática, uma contravenção, mas de questões sociais, em que em alguns estados do Brasil isso aí é uma coisa de usos e costumes, que é o jogo do bicho. O jogo do bicho, o TST já falou que o contrato de trabalho ele é nulo. E a partir daí, nós temos algumas hipóteses, as quais a CLT já, especialmente o TST, já interpretou a CLT. Mas olha só, quando eu tiver essas hipóteses, eu vou ter que fazer um questionamento crítico sobre isso. E uma desses questionamentos é a teoria das nulidades próprias do direito do trabalho. Ou seja, por óbvio, eu não posso contratar um guri de 12 anos para trabalhar. A Constituição Federal diz que isso é nulo. Eu não posso contratar um estrangeiro que está de forma clandestina aqui no Brasil, mas eu contrato. E quando eu tiver essas hipóteses, eu tenho uma teoria que hoje em dia é pouco usada, em desuso, que é a teoria das nulidades próprias do direito do trabalho, onde diz que, tudo bem, eu não posso ter aqui um vínculo empregatício, eu não posso considerar esse contrato de trabalho legal, porém, houve contrato, e no contrato em realidade eu tenho que pagar por elas. Então, aqui eu não poderia ter verbas trabalhistas, mas poderia ter indenizações. Não é isso que creio que acontece hoje na jurisprudência e na prática. Tanto que existem várias hipóteses onde
o TST também já consolidou a ideia de que, ora, eu sei que tanto aqui em Joinville, como em Santa Catarina, como no país, existem hipóteses onde a administração pública faz uma contratação irregular, ou seja, ela contrata alguém de forma habitual, intuito persona e com subordinação, porém sem concurso público, que é a condição sine qua non para o ingresso na administração pública, segundo o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Nessas hipóteses, o TST, em cima do contrato em realidade, ele fala, olha, nessas hipóteses não vai ter um contrato de trabalho que eu possa dar hora extra e tudo mais. Porém, eu posso dar as horas trabalhadas e o FGTS e nada mais. Porque esta foi a consolidação do TST, até para evitar que esta irregularidade de contratação gerasse um cabide de emprego dentro da administração pública. Então, tirando as hipóteses que a própria Constituição Federal admite cargos em confiança ou por uma necessidade urgente de contratação que não se faça o concurso público, em todas as outras hipóteses a regra diz, sem concurso público é um trabalho proibido que não gera consequências trabalhistas. Feito? Então, eu terei uma hipótese de indenização das horas trabalhadas do FGTS e nada mais, segundo a súmula 363 do TST. Então, as formas deste contrato de trabalho têm que se casar com o objeto lícito que deve ser a prestação de serviços objeto daquele contrato, ok? Então, como eu já falei, apenas alguns tipos de contratação terão essa forma prescrita em lei, como pode ser, por exemplo, o contrato de aprendizagem, que está lá no artigo 428, que nós vamos estudar em outra aula. Mas ainda, colocando como foco os requisitos gerais do contrato de trabalho, nós temos o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho, ou seja, tradicionalmente, o artigo 468 da CLT me diz que quando eu tiver este ajuste de vontade entre as partes, formando o contrato de trabalho, eu só posso alterar esse contrato de trabalho tendo dois requisitos essenciais. Primeiro deles, a anuência, a concordância das partes em mudar algo no contrato. Exemplo, fui contratado para trabalhar em Joinville, porém, por uma necessidade de serviço, a empresa me manda para Goiânia. Então, eu tenho que concordar com isso, porque esse contrato está sendo alterado. Ele foi contratado para trabalhar apenas nessa comarca e me manda lá para um outro estado. Eu tenho que concordar com isso. E a segunda hipótese, ela casa justamente com nossas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós vimos que em um contrato de vínculo empregatício, alguém manda e alguém recebe esta ordem. E recebe esta ordem porque ele é um assalariado. Então, sabendo disso, o artigo 468 fala, bicho, não é apenas necessário a anuência, a concordância. É necessário também que eu não tenha um prejuízo deste empregado que vai aceitar o que o seu empregador normalmente vai mandar ele fazer, porque ele depende daquele salário e talvez ele tenha medo de não obedecendo aquela alteração contratual, ele possa ter problemas para arranjar um novo emprego. Então, eu preciso, para alterar o contrato de trabalho, uma anuência e falta de prejuízo nessa mudança do contrato de trabalho. A partir daí é que teremos algumas hipóteses que vão ser modalizadas pela jurisprudência. Essa ausência de prejuízo, ela vai ter uma conjunção entre se o prejuízo é insignificante ou se é grave e se houve uma compensação. Exemplo, eu tinha a possibilidade de dar um benefício ao meu empregado de locomoção. Eu retiro este benefício contratual, porém eu compenso ele com uma hipótese indenizatória e retiro isso do contrato de trabalho. Então, nesse sentido, será possível essa alteração do contrato de trabalho. Não é necessário, como é a tônica do contrato de trabalho, que em outra aula nós vimos que pode ser até mesmo verbal ou tácito, que eu tenha essa alteração do contrato de forma escrita. Ela pode ser verbal,
como quase tudo em tese no contrato de trabalho. Porém, na prática, até para que a empresa possa se precaver de um pedido de alteração ilícita do contrato de trabalho, se faz um termo onde se coloca justamente a assinatura do empregado para dar de forma escrita a documentação e a comprovação que ele tinha anuência daquela mudança do contrato e que ele estava de acordo e não teve prejuízo. E aí eu atendo a tudo que está no artigo 468. Então, o artigo 468 ele vai trabalhar muito com essa hipótese de que quer que eu possa resistir? Quer que eu, empregado, assalariado, que obedece ordem, posso resistir das ordens, que é uma prerrogativa legal do empregador. E quer que o direito pode me proteger? Em cima dessas variáveis é que se movimenta o artigo 468 da CLT e também vai se movimentar a jurisprudência ao tratar sobre essas hipóteses de alteração do contrato de trabalho. Então, quando eu falo de alteração do contrato de trabalho, eu posso ter uma promoção e talvez aquela promoção ela leve aquele empregado a ter que trabalhar em uma outra cidade e ter que levar toda a sua família no meio do ano letivo dos seus filhos para um outro lugar. Então, algumas vezes, o próprio empregado, ainda que seja uma promoção, com aumento de salário, o empregado não quer essa promoção. Então, nessas hipóteses é que eu tenho que ter a anuência e a falta de prejuízo. Os dois requisitos devem atuar de forma cumulativa dentro do seu contrato de trabalho, essa alteração, ok? Então, o que pode acontecer é que, com o passar dos anos, alguns benefícios contratuais estipulados para o plantel da empresa se tornem muito caro. Então, talvez a empresa ela dava lá um benefício de auxílio, plano de saúde de forma irrestrita e sem coparticipação. Porém, isso ficou muito caro para a empresa. O que é que ela pode fazer? Ela pode, sim senhor, trazer para os novos empregados uma nova perspectiva contratual e para os contratados manter aquele benefício, já que ela não poderia alterar. E é isso que tem a súmula 51 do TST. Se eu tiver essas alterações no contrato de trabalho para empregados novos, isso não altera os contratos antigos, porque qualquer revogação ou alteração deste regulamento que leve a um prejuízo, o TST, ou seja, a súmula 51 de forma uniformizada, diz que não poderá ser aceita como uma alteração lícita do contrato de trabalho. Então, eu tenho que ter os requisitos da anuência e da falta do prejuízo. Senão, essa hipótese de alteração do contrato de trabalho ela não poderá ocorrer. O mesmo ocorre quando eu tiver aqui uma promoção para um cargo de confiança, que aí eu vou ter uma exceção a esta regra geral da inalterabilidade do contrato de trabalho. Quando aquele cidadão tiver uma promoção para fazer as vezes de empregador perante os novos empregados e empregados em geral, ele vai ser o gerentão, digamos assim, aquele que tem autonomia para tomar decisões, aquele que tem no mínimo 40% a mais de salário do que outros empregados. Este é o cargo de confiança e é aí que está uma peculiaridade do processo do direito do trabalho. Porque esse cargo de confiança, por exemplo, ele não vai ter direito a horas extras, porque ele não tem a tutela da jornada de trabalho, porque ele já ganha 40% a mais do que os outros trabalhadores para ter essa confiança do empregado. Porém, não será considerado uma alteração ilícita do contrato de trabalho quando esta confiança não mais ter entre empregador e empregado e ele for retornar ao serviço anterior. Ou seja, ele era um vendedor que tinha uma atividade de vendas muito importante, o empregador viu que ele poderia ser então um gerente daquela unidade de loja e colocou ele com 40% a mais. Então ele, como gerentão daquela loja, ele poderia, por exemplo, contratar pessoas, despedir pessoas, punir
outros trabalhadores que se atrasou para chegar ao salário ou faltou. Esse é o alter ego do empregador, esse gerentão com autonomia e com salário aumentado. Porém, ele era um grande vendedor. Passados 2, 3 meses, ele não se mostrou um grande gestor daquela loja. Então, quando faltou esta confiança 2, 3 meses depois da promoção, o empregador poderá rebaixá-lo para o cargo anterior. Porém, quando se tratar de cargo de confiança, isso não será entendido como uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Nesse sentido, outra alteração bastante comum do contrato de trabalho são as mudanças de domicílio. Então, para isso, o artigo 469 da CLT, ele vai também trazer alguns instrumentos para a gente entender o que é essa transferência de empregados. Pois muito bem, quando eu tiver essas hipóteses em que não tem mudança de domicílio e ela for provisória, não será considerada uma alteração do contrato de trabalho. Exemplo, nós sabemos que nós temos muitos alunos que fazem todas as noites esse trajeto de ida e volta de São Francisco do Sul para assistir aula aqui em Joinville. Nem por isso ele mudou de domicílio. A mesma coisa pode se dar no mercado de trabalho. Então, para eu ir trabalhar em Araquari, eu não tive que mudar com toda a minha família para Araquari. Eu ia e voltava todos os dias. Quando não houver esta mudança de domicílio, ou quando houver a mudança de domicílio, mas for apenas provisória, não haverá aqui a alteração do contrato de trabalho. Senão que talvez o empregador tenha que pagar um adicional de transferência para esse empregado. Quando não tiver mudança de domicílio, quando tiver mudança de domicílio, desculpem, quando tiver aqui uma hipótese aonde esse cidadão vai e fica naquele novo local, e aí sim nós teremos uma mudança de domicílio com a necessidade de pagamento de um adicional de transferência de 25%. Mas quando for uma condição implícita, essa locomoção do empregado, ou até mesmo explícita, porque ele é um gerente de área e tem que atuar em várias cidades dentro aqui do norte de Santa Catarina, isso não vai caracterizar também a alteração do contrato de trabalho. Assim como, se porventura a unidade de Joinville ela é extinta em função de questões empresariais, mas a unidade de Itajaí ela continua funcionando e esse empregado pode ser transferido para Itajaí, porque não existe mais a sede, a unidade de Joinville, isso também não será considerado uma alteração do contrato de trabalho. Ou seja, ao princípio geral de inalterabilidade do contrato de trabalho, eu tenho essas modalizações, que são as hipóteses do cargo de confiança ou da transferência do empregado. Feito para isso, a empresa tem que justamente ter essa real necessidade do serviço. O mesmo ocorrendo para quando tiver uma transferência internacional. Nós temos várias empresas aqui de Joinville que têm unidades fora do país. Quando eu tiver essas hipóteses, eu tenho uma alteração no contrato de trabalho. Então eu vou ter que ter a anuência e a falta de prejuízo. Mas para isso eu tenho uma nova realidade contratual, onde eu posso fazer um aditivo contratual colocando essas novas peculiaridades. Neste caso, este aditivo contratual ele pode ser conjugado com a lei de 82 que está aí no slide para vocês, que justamente trata sobre várias hipóteses desses trabalhadores que são transferidos do Brasil para trabalhar na mesma empresa, porém fora do país. Alguns direitos, porém, o que vai imperar nessas hipóteses de trabalhadores transferidos internacionalmente é justamente a questão do contrato individual de trabalho, que ele pode ser aditado com algumas peculiaridades, como vai ser pago o seu salário, como vai ficar o seu plano de saúde, se haverá algum tipo de benefício para os seus filhos nessa mudança de domicílio do contrato de trabalho. Fico por aqui hoje e na próxima aula começamos a tratar sobre o contrato, as várias hipóteses de contratação por prazo determinado que existem dentro da nossa legislação trabalhista. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.